Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista para conversar com o pré-candidato a presidente da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Está fazendo uma agenda aqui no Acre, já conversa com a gente. Antes, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da COPSERG, a Cooperativa de Trabalhadores, que faz um grande trabalho social que dá oportunidade de geração de renda a milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A COPSERG acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. COPSERG, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, aqui conosco o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Boa tarde, Guilherme, satisfação recebê-lo. Boa tarde, Venceslau, uma grande satisfação estar contigo aqui hoje. Boa tarde a todos os telespectadores. Guilherme, você hoje é uma figura conhecida em todo o país e pela sua atuação política, pelo seu histórico, mas se a gente for ver nos últimos anos, a esquerda ela se expôs muito mais nesse cenário de polarização que a gente acompanha, né? Esse discurso de muita polarização, e você veio na esteira disso, assim como outras lideranças. Como é que você avalia essa ocupação que a esquerda fez dos movimentos? Aliás, a gente fala em ocupação, lembra que você integra um movimento de ocupação, o movimento dos sem-teto, a gente vai falar disso. Mas como é que você vê esse fenômeno que de 2013 para cá a esquerda ficou muito mais presente no debate? Olha, Venceslau, na verdade, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi um processo de regressão e retirada de direitos. Se nós vemos desde 2015 para cá, sobretudo no governo Temer, o que nós estamos vendo é brasileiro perdendo conquista, uma reforma trabalhista que tira direitos conquistados há 70 anos atrás pelos nossos avós, né? Um congelamento de investimento público, que é a emenda constitucional 95, que corta dinheiro em saúde, educação, moradia. Aliás, tem um monte de gente que agora é candidato a presidente da República, que vai colocar uma carinha bonitinha para dizer que defende educação, saúde e moradia. Eu quero ver como é que votou na PEC do congelamento de gastos sociais, né? O que nós temos visto é um desmonte das políticas públicas no Brasil. Então, isso nos forçou a ir cada vez mais às ruas. Principalmente nos últimos 2, 3 anos, né, os movimentos sociais tiveram que estar mais presentes nas ruas para enfrentar esse absurdo que representa as políticas do governo Temer. Nós conseguimos barrar a reforma da Previdência, isso é muito importante, que queria liquidar com a aposentadoria do trabalhador. Nós enfrentamos o Temer nas ruas, com muito orgulho. Agora chegou a hora de enfrentar ele nas urnas. Pois é, aí quando você analisa as causas desses fatores que você coloca, não dá para dissociar isso dos governos Lula e Dilma, porque por mais que a esquerda negue, alguma coisa tinha que ser feita para corrigir a economia do país. Que sugestões vocês teriam se a Dilma tivesse continuado? Olha, aí não é se a Dilma tivesse continuado. Nós vamos ganhar a eleição nesse país, vamos implementar uma política nova. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando um país está em crise, e o Brasil entrou numa crise, nós temos uma crise internacional desde 2008. O Brasil entrou nessa crise. Com a crise, você tem um problema de arrecadação, de políticas públicas. A pior forma de lidar com esse problema é cortar investimento público e social, que foi o que foi feito, né? E qual a melhor forma? Criar impostos? Não, deixa eu chegar lá. Primeiro lhe dizer o que eu acho que não deve fazer e depois a gente dizer o que a gente vai fazer no Brasil. E vou lhe dizer por que nós não devemos fazer o ajuste fiscal. Porque quando você corta investimento social numa crise, o Estado, ao cortar, vai gerar mais desemprego e menos renda. E quando se tem menos emprego e menos renda, as pessoas consomem menos. E a arrecadação do Estado no ano seguinte vai ser menor. O ajuste fiscal leva a um desajuste fiscal. Essa política é insana. Tanto é que há 3 anos só sabem cortar em tudo e há 3 anos continua tendo déficit fiscal no Brasil. Esse não é o caminho. Sabe qual é o caminho? O caminho é reconhecer de uma vez por todas que o Brasil não é um país pobre. Nós somos a 8ª economia do mundo. O problema não é falta de dinheiro, não.
O problema do Brasil é que esse dinheiro está muito mal distribuído e não chega onde tem que chegar. O que nós vamos fazer? Uma reforma tributária profunda para ter investimento público no Brasil. O PT esteve no poder com esse mesmo discurso lá atrás e não fez as reformas que eram necessárias, reforma tributária, reforma política, quer dizer, perdeu-se muito tempo então. Lamentavelmente não se fez essas reformas e essas são diferenças que nós temos com os governos do PT. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Os governos do PT avançaram em pontos importantes, e o brasileiro sabe disso, em políticas sociais, em aumento do salário mínimo, em programas sociais, isso é importante, mas não enfrentaram privilégios que precisavam ser enfrentados. Tinha que ter feito uma reforma política no Brasil, não dava para ficar governando com Sarney, com Renan, com Jucá, com PMDB. Essa turma é um atraso, esse tal desse centrão, né, que fica todo mundo cobiçando. Nós queremos essa turma longe. Essa turma é o partido da corrupção, é o pessoal do Eduardo Cunha. Nós vamos governar para botar esse pessoal na oposição. Nós não queremos governar com quem sempre produziu atraso no Brasil. Eu quero falar um pouco do seu histórico. Você, ultimamente, se evidenciou muito no discurso e tal, mas tem aí a questão do movimento de ocupação. Você integra o movimento de sem teto. E pegando o gancho da mudança recente na Constituição de Cuba, que tirou a palavra comunismo da Constituição, está reconhecendo a propriedade privada, quer dizer, fazendo um movimento inverso ao que prega o comunismo. Como é que você vê isso? Quer dizer, reconhecer a propriedade privada e, ao mesmo tempo, você integra um movimento que desconhece a propriedade privada, que é o movimento de ocupação. Deixa eu lhe falar, Venceslau, o movimento de ocupação não desconhece a propriedade privada. É que algumas pessoas desconhecem a Constituição brasileira. A Constituição brasileira assegura a propriedade privada, mas diz que essa propriedade tem que cumprir uma função social. Uma propriedade que está abandonada, vazia, sem pagar imposto, ela está em situação inconstitucional. O movimento, às vezes fala de movimento sem teto, as pessoas têm um preconceito. Acham que vão invadir a casa dela, o quintal dela, o quarto e dividir no meio. O movimento ocupa prédios e imóveis que estão abandonados há muito tempo, devendo imposto a dar com pau. Mas quando você estabelece cobrança de aluguel, cobrança de taxa, É não invalida isso? Espera um pouquinho, quem é que estabeleceu cobrança de aluguel? Lá nos prédios de São Paulo, por exemplo. Eu quero que você diga um caso do MTST, que é o movimento que eu represento. Aquele que ruiu, aquele prédio que caiu recentemente. Aquele prédio que caiu, que é uma tragédia, que não era organizado pelo movimento que eu faço parte. Existem vários movimentos sociais, né? Assim como existem vários jornalistas, como existem vários partidos políticos, nós temos que separar sempre o joio do trigo. Oportunista e aproveitador tem em tudo quanto é canto, né? Agora, o MTST, que é o movimento pelo qual eu respondo e represento, nunca cobrou R$1 de ninguém e nem irá cobrar. Porque isso é prática de explorar as pessoas que mais precisam. Explorar a miséria dos outros não é papel do movimento social. Se alguém faz isso, tem que responder por isso. Agora, eu não tenho a menor dúvida que tem mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional do que no movimento de moradia. Me perguntaram outro dia, Venceslau, em relação a isso que você diz, como é que eu quero ser presidente da República se estou ao lado do sem teto, se estou ao lado do sem terra? Eu tenho o maior orgulho de ter dedicado os últimos 17 anos da minha vida na periferia, com o pé no barro, ouvindo a necessidade das pessoas e lutando junto com quem precisa de casa. Eu ando com sem teto e ando com sem terra, eu só não ando com sem vergonha. Sem vergonha que comanda a política brasileira há muito tempo. Vamos falar do papel da esquerda e dessa dificuldade de se unir também, né? Porque está tendo esse fenômeno. O PT hoje não tem um candidato, porque Lula possivelmente não vai ser candidato, é ficha suja. E aí, ao mesmo tempo, o PT não abre mão de manter, quer dizer, esse desgaste e levar às últimas consequências. Por que vocês não se juntam numa única candidatura viável? Primeiro eu quero lhe dizer que eu respeito todas as outras candidaturas da esquerda, inclusive a do presidente Lula, que tem o direito de ser candidato. Sofreu uma condenação injusta e foi preso, o Brasil inteiro sabe, para retirá-lo das eleições. Isso todo mundo sabe. Aliás, nós vemos o Temer, né, com prova dá com pau, lá no Palácio do Planalto, dirigindo o país, com mala de dinheiro no meio da calçada do assessor dele, com gravação dele no porão do Palácio com Joesley Batista. Nós vemos o Aécio no Senado Federal fazendo lei, com gravação dele até dizendo que ia matar o primo antes de delatar. Não dá para ser assim. Isso é uma esculhambação do judiciário brasileiro. Nós defendemos que todas as candidaturas que estão colocadas da esquerda têm a sua legitimidade de se apresentar. A nossa se apresenta não em função de outras. A nossa se apresenta em função de um projeto para o Brasil, que é o projeto de enfrentar privilégios, de acabar com a mamata de banqueiro, de grande empresário, que acha que manda no Brasil, que acha que manda em quem quer que se eleja. Eu não vou governar para mercado, não. Vou governar para o povo.
Estava falando agora de reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é um absurdo. O dia que o povo todo souber disso, rapaz, tem uma revolução nesse país. O dia que o povo souber que quem tem um carro pague PVA e quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate não paga R$1, e que essa é a regra de cobrança de imposto no Brasil... Mas as esquerdas sempre combateram isso e nunca colocaram em prática quando puderam, que foi nos 13 anos do governo Lula e Dilma. Será que o pessoal vai quebrar esse paradigma? Nós vamos quebrar. E vou lhe dizer por que nós vamos quebrar. Porque nós não vamos governar junto com aqueles que sempre comandaram a política brasileira. Com essa turma não tem acordo. Nós vamos botar o PMDB na oposição. Mas sem essa turma, chega-se ao poder? Chega-se. Chega-se com o povo brasileiro. Chega-se fazendo... Olha, eu tenho andado o Brasil, Venceslau. Andado o Brasil, o que eu mais ouço é as pessoas dizendo: eu não acredito mais em política. Político é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. Não tem jeito, nem me venha falar de política. Mas começa pelo tempo de televisão, que o pessoal tem o tempo mínimo. Só apenas concluir o raciocínio e vou chegar no tempo de televisão. As pessoas estão descrentes dessa velha forma de fazer política, de candidato que é guiado por marqueteiro, de candidato que não diz o que acredita, que não olha no olho de ninguém, diz aquilo que mandam dizer, que o financiador de campanha dele manda dizer, que grande empresário e banqueiro manda dizer. Nós não somos isso, não. A gente vem de outro lugar. A gente vem das ruas, das lutas, do povo. O que eu estou dizendo aqui é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu já... Não é apenas o que eu vou fazer, é o que eu já estou fazendo há muito tempo no movimento social brasileiro. Né? O povo está cansado desse discurso enlatado. A nossa candidatura vai crescer, sem dúvida nenhuma, como vão crescer as nossas candidaturas para renovar o Congresso Nacional. Aqui no Acre nós estamos apresentando várias propostas. Tem o Pianco, liderança indígena, a Glória, uma mulher jovem, a Merla, o Charqueiro, todos eles representando uma renovação no Congresso Nacional. Nós vamos renovar esse Congresso, vamos ganhar a presidência deste Brasil para enfrentar essa quadrilha que tomou conta do país com o golpe do Michel Temer e para efetivamente fazer um projeto que enfrente privilégio. Mas sem tempo de televisão? Foi a pergunta que eu fiz. Pois é. Veja, você acha que hoje tempo de televisão ganha tudo? Já foi o tempo em que as pessoas se guiavam apenas por quem aparece mais na televisão com aquele programa faraônico, né, que parece uma ilha da fantasia, parece uma propaganda de sabonete e tal, todo mundo lá. Não é assim não, o povo já não acredita mais nisso não. O povo quer coisa verdadeira, o povo quer olho no olho. O que a gente apresenta aqui é uma proposta que não tem rabo preso com ninguém. O que a gente apresenta aqui é o que acontece lá. E a nossa disposição de enfrentar isso, né, ir para cima de grandes privilégios, de banqueiro, desse sistema político, é isso que vai fazer com que o povo resgate a esperança e vote num novo projeto para o Brasil. Muito bem, conversei aqui com o pré-candidato a presidente da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado, Venceslau. Até a próxima e a todos os telespectadores. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante. Até já.